Após os eventos anteriores, Mei mostra os desenhos da ilustradora Koumi Sayama para Yuta. Ao ver, ele fica impressionado com seus personagens terem finalmente ganhado um rosto e com a qualidade do desenho. Mei fala inclusive que Kou até mesmo desenhou uma capa para a novel sem que ninguém da agência precisasse pedir. O fato de Kou ser extremamente exigente com seus trabalhos deixava Mei entusiasmada com o esforço que ela vem colocando nas ilustrações para Offer Heart. Vendo aqueles desenhos, Yuta não conseguia parar de tremer de emoção. Ele não sentia nada menos que gratidão por uma artista tão conceituada estar se esforçando tanto pelo trabalho dele. E assim Mei pergunta se Yuta está disposto a aceitar a paixão dessa artista, se referindo a seus desenhos. E Yuta, ainda tremendo, fala em pensamentos que ela nem precisava perguntar isso. E então, com uma expressão animada, ele fala que irá amar trabalhar junto com ela. Enquanto falava em pensamentos que como os desenhos dela são incríveis e ela realmente aprecia o trabalho dele, Yuta tem certeza de que os resultados dessa parceria serão incríveis. Na semana seguinte, com a permissão de Mei, Yuta e Kou concordaram se encontrar pessoalmente. Mas chegando na estação, Yuta nota que talvez se encontrar com ela ali naquele lugar cheio não foi a melhor escolha. A estação fica tão lotada nos fins de semana que ele não fazia ideia de como faria para encontrar ela no meio de todas aquelas pessoas. Assim, ele decide mandar uma mensagem para ela, dizendo para eles se encontrarem em uma cafeteria próxima, pois assim seria melhor. Ao mandar a mensagem, incluindo a localização da cafeteria, ele imediatamente recebe uma mensagem dela dizendo concordar com esse novo plano, já que ela também não estava conseguindo encontrá-lo. Yuta fica surpreso com a rapidez dela, mas se lembra que após eles discutirem os detalhes da contratação dela como ilustradora de Offer Heart, a notícia viralizou nas redes sociais naquele mesmo dia. As pessoas estavam completamente eufóricas, para dizer o mínimo, com o anúncio do autor que é considerado um deus da escrita e a deusa das ilustrações, se juntando em uma parceria que definitivamente se tornará uma obra divina. Mas mesmo assim ele ainda não entendia a animação toda de Mei, que parecia ter ganhado na loteria. Após isso, naquela mesma noite ele recebeu mensagens de Kou, e a primeira impressão que ele teve dela é que ela é uma fã realmente intensa, dizendo que gostaria de se encontrar com ele pessoalmente e proclamando ser sua maior fã. Mas do ponto de vista de Yuta, ele devia isso a ela, e ele também queria conhecer ela. E concordando com a sugestão dela, isso nos leva ao encontro de hoje. No caminho para a cafeteria, Yuta nota uma garota que se destacava em meio às outras pessoas. Ela tinha lindos cabelos prateados e seus olhos eram grandes e azuis, fora o fato dela ter um estilo muito fofo. Ela parecia ser estrangeira e tinha a aparência de uma aluna do ensino fundamental. E vendo ela tentar conversar com as pessoas em outro idioma, faz Yuta ter a confirmação de que ela era realmente uma estrangeira. Ver ela aflita olhando para os lados e tentando pedir informações faz Yuta lembrar de ter visto outra pessoa com essa mesma expressão antes. Isso acontecia muito com sua irmã Utako, que quase sempre fazia essa mesma expressão quando eles saíam de casa, onde ela sempre se distraía e se perdia deles. Lembrar disso faz Yuta tomar a decisão de fazer algo por aquela garota. E assim ele se aproxima dela e pergunta se ela entendia japonês, e se por acaso ela estava perdida. Mas ver a garota ficando com medo dele faz Yuta ficar sem saber o que fazer, até que ele nota que a capinha do celular dela era personalizada com uma ilustração de Digimas. E quando ele pergunta se ela gostava de Digimas, a garota acena com a cabeça, afirmando que sim. Yuta fica feliz pela reação dela ter sido boa, ficando surpreso por até mesmo estrangeiros lerem sua obra. Mas olhando melhor aquela capinha de celular, a ilustração era diferente de todos os ilustradores de Digimas que Yuta conhecia. E vendo ele encarar ela tão intensamente faz a garota se afastar de Yuta com receio. Mas ele logo se desculpa e fala que também ama Digimas e que o protagonista é muito legal. Ouvir isso deixa a garota com uma expressão extremamente feliz. E enquanto Yuta falava que os outros personagens eram legais também, a garota começa a mexer em sua bolsa e então tira vários bonecos de Digimas dela. E enquanto Yuta se perguntava como ela fazia para carregar todos esses bonecos por aí, dizendo em pensamentos que ela deveria realmente ser uma grande fã, a garota fazia uma pose imponente, como se quisesse se exibir para ele. Mas graças a isso, o clima estranho que estava no ar foi disperso, fazendo eles ficarem imersos na conversa sobre Digimas. Até que Yuta pergunta se ela estava procurando por algum lugar específico, e a garota novamente acena com a cabeça dizendo que sim. E então ela mostra o local em seu celular, que por coincidência era o mesmo lugar para onde Yuta estava indo, fazendo assim ele perguntar se ela gostaria de ir junto com ele. A garota fala algo extremamente feliz, deixando Yuta encantado com aquela fofura dela. E após isso ela começa a girar de um lado para o outro dizendo estar muito feliz. E a partir daqui todas as falas dela serão traduzidas para a audiência. O único que continuava sem entender nada era Yuta, que fala para eles irem logo. Yuta não fazia ideia de qual idioma era aquele, já que não se parecia nada com o inglês. E se questionando o que uma garota do ensino fundamental estaria fazendo em um lugar lotado como esse, Yuta decide perguntar para a garota se ela estava ali para se encontrar com alguém. E quando ela afirma
que sim novamente acenando a cabeça, Yuta fala que é o mesmo caso para ele. E após isso, pensando que estaria deixando Kou esperar muito, ele acaba olhando seu celular, mas não havia nenhuma mensagem dela. Ao sinal ficar verde, Yuta fala para ele seguir em seu caminho, mas a garota parecia estar desconfortável, tremendo e falando que faixas de pedestres são assustadoras. Ver ela agindo daquele jeito faz Yuta novamente se lembrar do passado, mas dessa vez de Michiru, que também tinha medo de atravessar a faixa de pedestres quando criança. E em momentos como esse, Yuta já sabia o que precisava fazer. E então ele pega na mão da garota, dizendo para ela não ter medo, pois ele está com ela. A garota fica corada ao ter sua mão sendo segurada por aquele garoto. E enquanto eles andavam, ela começa a pensar em coisas estranhas, como pensamentos de que aquilo poderia ser amor. Mas ficando ainda mais corada, ela fala que deveria focar na pessoa que veio encontrar. Por outro lado, Yuta continuava se perguntando sobre o que ela estava falando. Chegando em seu destino, a garota começa a se curvar em agradecimento. Mas Yuta fala que ela não precisava agradecer, perguntando se ela conseguia enxergar a pessoa que ela veio encontrar. Mas a garota parecia não encontrar a tal pessoa, fazendo Yuta falar que não queria deixá-la sozinha e perguntando se poderia esperar junto com ela. A garota fica extremamente alegre com as palavras dele, mas logo começa a chacoalhar a cabeça em negação, dizendo que quem ela veio encontrar irá entender a situação de forma errada. Mas como Yuta não entendia seu idioma, ele pergunta se ela tinha certeza de que não precisava que ele ficasse ali, e ela responde que sim, acenando com a cabeça. E então ele se despede dela, dizendo que mesmo assim, se ela precisar de algo, ele ainda estará por perto. E enquanto Yuta se afastava dizendo em pensamentos que Kou ainda não mandou mensagem nenhuma, a garota fala que ele era realmente gentil, e ficando corada, ela fala que ele também é seu tipo ideal, e que seria maravilhoso se ele fosse o Kamimatsu Sensei. E vendo ela de longe fazendo poses estranhas, faz Yuta se perguntar se ela realmente ficará bem. Mas como ele também estava ocupado, ele resolve mandar mensagem para Kou, avisando já estar no local combinado. Ao enviar a mensagem, ele instantaneamente recebe uma resposta, dizendo que ela também já estava ali e que estava esperando por ele na entrada da cafeteria. Yuta então começa a procurar por ela, se perguntando como devia ser sua aparência e imaginando que ela certamente deveria ser mais velha que ele. Mas não tinha ninguém assim ali na entrada. E isso faz Yuta decidir perguntar o que Kou estaria vestindo. Mas enquanto ele escrevia, a garota de antes que também procurava por alguém de repente esbarra nele. E quando ela estava prestes a cair, Yuta segura ela pelo braço, perguntando se ela estava bem e se desculpando por não ter prestado atenção por onde andava. Aos olhos da garota, Yuta parecia um príncipe reluzente e corada ela logo se levanta, se curvando em agradecimento por ele ter ajudado ela. Yuta então nota que ela deixou seu celular cair, e quando ele o pega, ele nota que estava aberto em um chat privado com ele mesmo. E assim, para a surpresa de ninguém além de Yuta, é revelado que a garota em sua frente é na verdade a própria ilustradora Kou Misayama. E como ele sabia quem era ela, ele deveria ser Kamimatsu. E quando ele confirma que sim, a garota fica em choque. Após isso, ela ergue os braços corada, dizendo que o destino realmente estava a favor dela, e que isso parecia até mesmo ser uma comédia romântica e era o melhor dia de sua vida. E esse foi o primeiro encontro de Yuta com Kou Misayama, a famosa VTuber e ilustradora. Yuta jamais pensou que a famosa ilustradora que eles contrataram seria na verdade a mesma garota que ele ajudou anteriormente. E continuando sem entender nada, Yuta fala para eles se sentarem em uma mesa vazia. Sentados na mesa, Kou permanecia encarando Yuta, que mesmo vendo ela em sua frente ainda permanecia incrédulo de que ela era realmente a famosa VTuber e ilustradora. Mas ignorando isso, o fato dela estar encarando ele tão intensamente estava começando a deixar Yuta desconfortável. E com um sorriso suspeito, Kou fala em seu idioma nativo que ainda não conseguia acreditar na sorte que tem, e que seu autor favorito veio ao seu resgate parecendo um cavaleiro de armadura reluzente. E ainda por cima ele é novo e também muito educado. E além disso, ele é totalmente seu tipo ideal de homem, fazendo ela dizer que com toda certeza ela irá se casar com ele. Mas como Yuta não entendia nada do que ela dizia, ele acaba ficando ainda mais confuso. Ela continuava falando várias coisas em seu idioma, totalmente eufórica. Até que Yuta fala que não estava entendendo nada, fazendo ela se desculpar. Yuta estava feliz por ela conseguir pelo menos entender o que ele falava. E então ele decide se apresentar apropriadamente, falando seu nome e dizendo que era um prazer conhecê-la. Ou acena com a cabeça como se dissesse que também era um prazer conhecê-lo. E após isso ela pega seu celular e, escrevendo seu nome no app de notas, ela se apresenta. E quando Yuta fala que ela tinha um lindo nome, ela de repente fica completamente corada. E então dizendo em outro idioma que seu coração já era dele. Até que Yuta pede para eles discutirem sobre o assunto principal, chamando ela de Sensei. Mas ao invés disso, ela pede para que ele chame ela pelo nome. E Yuta pede se poderia então chamá-la de Kou-chan, fazendo seus olhos brilharem. E após isso, fazendo expressões engraçadas, ela fala que ele certamente já está caidinho por ela e que aquele sorriso dele já dizia tudo isso. Mas como Yuta não entendia nada do que ela estava falando, ele pensa que ela só estava feliz. E então ele fala que ela também poderia chamá-lo da maneira que quiser. E assim ela chama ele de Deus, deixando Yuta aflito,
muito, pois já teve que passar por essa mesma situação outras vezes. E assim ele pede que ela o chame da forma mais modesta possível. E após pensar um pouco, ela o chama de irmão, ficando toda corada. Mas quando Yuta pede para ela o chamar de outra coisa, já que ele não era realmente seu irmão, ela o chama de Kami-ni-sama, deixando ele sem escolhas a não ser aceitar. E mudando de assunto, Yuta fala estar realmente impressionado com o fato dela ser uma ilustradora tão famosa, mesmo sendo bem nova e estando no ensino fundamental. E então ele revela que quando estava no ensino fundamental, ele era acostumado a escrever histórias somente por diversão, mas que no caso dela era diferente, já que ela é uma profissional com essa mesma idade. Mas Kou chacoalha a cabeça em negação ao que ele dizia, e então ela responde que na verdade tem 15 anos de idade, deixando Yuta espantado e perguntando se então ela já estava no final da escola secundária. Mas Kou responde que não, e que atualmente já está no ensino médio, deixando Yuta ainda mais espantado e se sentindo um idiota por pensar que ela era tão nova, mas que na verdade ela é só um ano mais nova que ele. Mas após isso, Yuta fala que mesmo assim ela ainda era incrível, pois ela é profissional em duas áreas diferentes, e que isso era tão admirável que até deixava ele com um pouco de inveja. Kou fica extremamente corado ouvindo os elogios de Yuta, e ele continua, dizendo que as expressões faciais que ela desenha são muito bem feitas e bem detalhadas, e que dava pra ver claramente o toque de uma profissional em seus trabalhos. E então Yuta conclui, dizendo que ficou muito feliz que uma pessoa como ela gosta tanto de suas obras e aceitou trabalhar com ele, assim falando também amar suas ilustrações. Kou fica emocionada ao ouvir aquelas palavras, mas após isso ela começa a ficar extremamente nervosa, se perguntando por que seu coração estava batendo tão forte, até que ela bate com o joelho na mesa, derramando todo o café em sua própria mão, e fazendo Yuta ficar preocupado e logo se levantar perguntando se ela estava bem e se tinha se queimado. Mas quando ele percebe que era café gelado, ele se alivia, já que sua preciosa mão não estava queimada. E enquanto ele oferecia seu lenço para ela ainda segurando sua mão, o coração de Kou parecia estar a ponto de explodir, e após isso ela entra em colapso, prestes a desmaiar. E quando Yuta pergunta qual era o problema, Kou responde em seu próprio idioma que não é uma garota fácil de conquistar, mas logo depois ela vai escorregando no banco que estava sentada, até finalmente desmaiar por completo, deixando Yuta preocupado. Até que uns 10 minutos após isso ela acaba acordando, e então eles seguiram sua conversa, falando de assuntos envolvendo Digimas e Offerheart. Com isso eles conseguiram se entender melhor, pelo menos por sua parte Yuta achava isso. Saindo da cafeteria, Yuta comenta que eles acabaram prolongando bastante a conversa, e então pergunta se ela fará algo após isso. Kou responde que gostaria de ir comprar algumas coisas, mas que ela é na verdade muito ruim em se localizar, e Yuta então decide que acompanhará ela para garantir que ela não se perca no caminho. Ouvir isso deixa Kou feliz, e ela logo começa a falar em seu idioma que Yuta com certeza está gamado nela. Apesar de sua aparência fofa, ela parece ser uma garota bem travessa quando quer. Dentro de uma loja de produtos de anime, Kou fica encantada com uma seção inteira só de produtos de Digimas. E Yuta fala em pensamentos que mesmo ela tendo 15 anos, ela ainda agia como se fosse uma criança. E olhando para ela, ele nota que Kou parecia ter gostado bastante da nova coleção de chaveiros de Digimas, onde tinham novos modelos de sua personagem favorita. E se aproximando dela, Yuta pergunta se ela gostaria daquele chaveiro. E quando ela acena com a cabeça dizendo que sim, ele pede para ela entregar o chaveiro para ele. Ao ela entregar, ele agradece e vai em direção ao caixa para pagar. E após isso, ele novamente o entrega para ela, dizendo ser um presente. Ela pergunta se ele tinha certeza disso, e ele responde que sim, dizendo que aprecia muito o fato dela aceitar trabalhar com ele. Então esse presente era algo merecido para ela. Kou agradece, ficando cada vez mais corada e com seu coração palpitando cada vez mais forte, até que ela começa a pular de felicidade, dizendo amar aquela personagem e seus melões altamente desenvolvidos, e então começando a conversar com o chaveiro igual uma criança faria. E enquanto ela dançava e falava coisas que Yuta não entendia, ele pelo menos sabia só de olhar que ela deve realmente amar Digimas. Ele estava entusiasmado, pois alguém com tanta paixão como ela estará trabalhando junto com ele fazendo suas ilustrações. E com ela ele tem certeza que Offerheart irá se tornar algo incrível. E ao mesmo tempo que Yuta estava decidido a dar o seu melhor, Kou novamente começa a falar de forma travessa, dizendo ter percebido a verdadeira intenção dele com esse presente, e apostando que o pedido de casamento virá logo em seguida. E enquanto ela falava que irá cuidar daquele presente para sempre, o pensamento de pôr aquele chaveiro em um leilão vem à sua mente, pois como foi dado pelo próprio autor, ela tem certeza de que valeria alguns milhões de ienes. E sem saber sobre as coisas erradas que ela estava pensando, Yuta fala que ficou feliz por ver que ela realmente parece ter gostado do seu presente. E Kou aflita fala para ele não se preocupar, pois ela não irá leiloar aquele chaveiro e nem nada do tipo. Mas sua expressão não parecia passar muita confiança. Por sorte, Yuta não entendeu absolutamente nada do que ela falou até agora. Chegando na estação já era hora de se despedir, e Kou parecia estar chateada pelo tempo ter passado tão rápido, culpando a maldita teoria da relatividade. Até que Yuta fala que sempre que ela precisar de alguma dica em relação às suas ilustrações, era para ela se sentir livre para perguntar a qualquer hora. Kou fica confusa por um breve momento, mas logo se dá conta
conta de que eles irão trabalhar juntos a partir de agora, e que como ela se divertiu muito, ela acabou esquecendo disso. E vendo ela agir de forma fofa e desajeitada, faz Yuta falar em pensamentos que ela era realmente muito adorável. Por outro lado, Kou fala em seu próprio idioma que na verdade é muito tímida na frente das pessoas, mas que ficou muito feliz ao conseguir criar coragem quando viu uma chance de poder trabalhar junto com Kamimatsu. E enquanto Yuta não entendia suas palavras, Kou fala que está muito feliz por ter conhecido ele, mas agora falando em japonês e deixando Yuta surpreso. E assim Yuta responde que sentiu o mesmo, falando em pensamentos que da mesma forma que ela estava feliz por conhecê-lo, ele estava feliz por fazer uma nova amiga. E então ele fala que eles deveriam sair novamente outra hora. E Kou, emocionada, imediatamente abraça ele, dizendo que seria um prazer, e falando em seu idioma que o ama muito, ao mesmo tempo que se esfregava nele. Ao ver todos olhando para eles, Yuta fica envergonhado, pedindo para ela se afastar um pouco e fazendo Kou finalmente perceber o que tinha acabado de fazer, o abraçando em público. Mas mesmo assim ela volta a pegar na mão de Yuta, dizendo que fará o seu melhor para criar seus desenhos, e que também fará o seu melhor para ser a esposa perfeita para ele. E como Yuta não entendia nada, ele decide presumir que ela tenha dito somente que dará o seu melhor, e assim ele responde que fará o mesmo. Ao se despedir dela, Yuta fala em pensamentos que de primeiro momento ele não estava seguro quanto a esse encontro, mas que depois de conhecer Kou Misayama, ele notou que ela é muito mais inocente, adorável e agradável do que ele poderia imaginar. Ele conseguia sentir que juntos eles serão capazes de realizar grandezas, e que ele estava certo de que não é o único que pensou assim. E enquanto ele se virava para ir para casa, Kou beijava seu chaveiro, ao mesmo tempo que falava o nome de Yuta. Antes que Yuta pudesse perceber, metade do ano já havia se passado. Muitas coisas aconteceram nesses últimos meses. Em abril, ele foi rejeitado por sua amiga de infância, mas em troca disso, ele acabou abrindo seus olhos para o fato de que tinham muitas outras pessoas ao seu redor que o apoiavam. Ele foi capaz de fazer amigas que jamais pensou merecer. E agora, com o apoio de todos, sua vida como Kamimatsu está prestes a entrar em um novo capítulo. Em um dia ensolarado de julho na casa dos Agematsu, o pai de Yuta permanecia sério enquanto ouvia várias vozes femininas dizendo terem chegado juntas por coincidência e agradecendo eles por receberem elas em sua casa. Ver aquelas 3 beldades reluzentes vindo até sua casa ao mesmo tempo era como se fosse um milagre para o pai de Yuta. Tanto as garotas quanto Yuta permaneciam em estado de confusão ao ver ele sentado e se tremendo todo, até que ele agarra seu filho chorando e agradecendo a ele, mas também deixando as garotas assustadas. Yurie tenta tranquilizar Kou dizendo que ele era inofensivo, mas por outro lado o pai de Yuta chacoalhava a cabeça de seu filho para frente e para trás, dizendo que estava muito feliz por seu filho ser capaz de trazer 3 belas garotas até sua casa, e dizendo que se não fosse por Yuta, ele nunca seria capaz de ver 3 celebridades em sua casa ao mesmo tempo. Após isso, ele começa a abraçar seu filho, falando estar muito feliz por ter criado o protagonista de um harém, e deixando Yuta envergonhado com suas palavras. E enquanto as garotas diziam ser um alívio ver ele daquele jeito, e Kou perguntava se aquela criatura era mesmo o pai de Yuta, quem aparece atrás dele é sua esposa com aquela expressão única dela. E novamente ela demonstra todo o carinho e afeto que tem por seu marido, ao mesmo tempo que Yuta se perguntava quando que seu pai iria aprender com seus erros. Na cena seguinte, a mãe de Yuta fala que não quer ouvir a voz dele até as convidadas irem embora, amarrando e amordaçando seu marido e o incapacitando de se mover e falar. E assim ela volta para seu modo gentil, dando boas-vindas para as garotas e se desculpando pela cena que seu marido proporcionou. Mas Yurie e Alisa falam que estava tudo bem e que de certa forma já estavam acostumadas com aquilo. A única que permanecia em choque com tudo isso era Kou, o que faz Yuta perguntar se ela estava bem. Mas enquanto ela falava em seu próprio idioma, dizendo que os pais de Yuta são caóticos e se perguntando se poderia mesmo ser sua esposa, a mãe de Yuta põe a mão na cabeça dela e, sorrindo de um jeito carismático, ela se apresenta e diz ser um prazer conhecê-la. Aos olhos de Kou, aquela mulher em sua frente emitia uma aura brilhante, e ao mesmo tempo que a mãe de Yuta falava que Kou era uma garota adorável, ela dizia em seu idioma amar a mãe de Yuta também. Após isso, o Taco chega em casa, mas logo fica surpresa ao ver todas aquelas garotas ali. Yurie rapidamente cumprimenta o Taco, e Alisa, ainda tímida, somente acena com a cabeça. Mas o que realmente chama a atenção dela é Kou, que se escondia entre Yurie e Alisa, deixando o Taco encantada com aquela garotinha fofa vestindo um moletom com orelhas de gatinho. E assim, o Taco rapidamente se aproxima de Yuta e começa a cutucar em seu braço, fazendo uma expressão depravada e perguntando se ele estava planejando fazer coisas divertidas com aquelas 3 ao mesmo tempo.
tempo, mas Yuta logo nega, perguntando onde ela teria aprendido essas palavras. E mudando de assunto, ele apresenta Kou para sua irmã, revelando que ela é a famosa VTuber e ilustradora que irá trabalhar com ele, deixando sua irmã incrédula. E então Yuta fala que o vídeo promocional para a Light Novel de Offer Heart estava pronto e que todas elas vieram para eles verem juntos. Lembrando que graças aos esforços de Mei, da diretora Mitakeyama, de Yurie, Alisa e Kou, o episódio tinha finalmente ficado pronto. Ao saber da notícia, o Taco responde que quer assistir imediatamente. E ao mesmo tempo que o pai de Yuta tentava falar algo, sua esposa convida todos para a sala de estar. E após todos se sentarem em seus devidos lugares, Yurie se apresenta para Kou. Em seguida, Alisa também se apresenta. A reação de Kou era a melhor possível, começando a salivar e falando em seu próprio idioma que não acreditava estar ao lado da dubladora do protagonista de Digimas, e também da cantora das músicas de abertura do anime. E além do fato de que elas eram lindas, as duas têm 2 pares de montanhas incríveis. Mas enquanto ela se perdia nesses pensamentos, Yurie fala que nunca imaginou que uma ilustradora do nível dela seria apenas uma garotinha fofa. E como um ataque surpresa, Yurie agarra Kou, e então começa a se esfregar nela, encantada com o quão fofa ela era e o quão macia era sua pele. Alicia permanecia sem entender a situação, mas sentindo um pouco de inveja delas duas que pareciam estar se divertindo. E enquanto Yuta preparava o CD, Kou pedia socorro, e após isso ela consegue se livrar de Yurie, indo de encontro com Yuta, sentando em seu colo e o deixando extremamente corado. E ao mesmo tempo que Yuta não sabia o que fazer, dizendo em pensamentos que ela não podia sentar ali, Kou fala em seu idioma que esse é o único lugar onde ela se sente confortável, deixando Yurie e Alice espantadas por ela estar sentada em cima do negócio de Yuta. Até a mãe e a irmã de Yuta estavam surpresas com aquela cena e com a fofura de Kou. Já o pai de Yuta desejava ser ele no lugar de seu filho. Yuta, ainda corado, pede para todos pararem de assistir e ajudarem ele a tirar ela de seu colo, mas Kou dá uma de desentendida e responde que não entende japonês, deixando Yuta levemente irritado, pois sabia muito bem que ela entende perfeitamente. Mas enquanto eles estavam nisso, de repente as outras garotas sentem inveja daquilo, e quando Yuta olha para a direção delas aflito, Yurie pergunta se também poderia sentar no colo dele, deixando Yuta levemente em pânico. Já Alisa levanta sua saia lentamente e pede para ele sentar no colo dela, dessa vez deixando Yuta completamente em pânico, mas Kou interrompe as duas fazendo aquela expressão snob dela, e dizendo em seu idioma que era uma pena, mas esse lugar já era de sua propriedade e que ela seria a única a pilotar nesse assento. Yurie e Alisa podiam não entender seu idioma, mas elas estavam certas de que Kou estava desafiando elas, e sendo assim elas não podiam baixar suas guardas, já que ao contrário de sua aparência inocente, Kou era na verdade bem levada. Por outro lado, Yuta estava tão cansado vendo aquilo que já nem sabia mais o que pensar dessa situação, até que seu pai começa a resmungar dizendo que seu colo estava livre para elas se elas quisessem, mas isso logo atrai a ira de sua esposa, que aparece em sua frente com uma aura ameaçadora, e o atingindo com tanto amor e carinho que até as pessoas que passavam na rua ficavam assustadas com aqueles barulhos estridentes de ossos se quebrando. Após isso, todos se preparam para finalmente ver o episódio promocional de Offer Heart, e enquanto Yuta apertava o play, sua mãe chama sua atenção, dizendo que era incrível o fato de terem feito um episódio inteiro somente para promover a light novel de seu filho, e que era para ele ser grato a todos envolvidos nesse projeto. Yuta rapidamente concorda com sua mãe, falando em pensamentos que ao assistir o vídeo ele viu cenários estonteantes e personagens encantadores. Graças à diretora e toda a equipe, os personagens que ele criou estavam se movendo vividamente na tela em sua frente. Kou deu aos personagens seus corpos e rostos, Yurie deu suas vozes e almas, e como a cereja em cima do bolo, Alisa criou uma canção que combinasse perfeitamente com todo o resto. No início, Yuta estava nervoso, mas graças às palavras gentis de sua mãe e o apoio de todos naquela sala, agora eles foram capazes de verem juntos a essa maravilhosa criação. Tudo que Yuta sentia era uma imensa gratidão, e mesmo após os créditos passarem e a tela ter ficado preta, todos continuaram em silêncio apreciando o momento, até que Yuta, com uma lágrima no olho, se vira para perguntar o que todos tinham achado daquilo, e então ele se depara com todos, sem exceção, atrás dele chorando incontrolavelmente e o deixando pasmo ao ver eles assim. Após isso, como se estivessem em sincronia, todos gritam ao mesmo tempo que aquilo foi incrível, fazendo Yuta se assustar com aquele barulho todo, até que sua irmã o abraça dizendo nunca ter visto algo tão incrível assim, e que aquilo ali superava Digimas em todos os sentidos. A mãe de Yuta se sentia da mesma forma, dizendo que Yuta é provavelmente o garoto mais feliz do mundo ao ver sua criação tomando forma de um jeito tão incrível assim. Yuta responde que estava mesmo feliz, mas que foi graças a Mei, a diretora e toda a equipe de produção que isso se tornou possível. E voltando sua atenção para as 3 garotas presentes ali, Yuta fala que elas também têm toda a sua gratidão, agradecendo por elas conhecerem e acreditarem em seu trabalho. Após limpar as lágrimas de seus olhos, Yurie responde que são elas quem deviam agradecer por tudo que ele fez
por elas. E assim ela agradece por ele ter encontrado ela naquele dia na festa. E Alice e Cole agradecem do fundo do coração por ele ter criado histórias tão maravilhosas para elas lerem. Yuta fica comovido com os agradecimentos delas e lágrimas voltam a escorrer de seus olhos. Até que seu pai, que finalmente conseguiu se livrar de sua mordaça, quebra o clima, se levantando e gritando que fará tudo o que puder para que a criação dele alcance o máximo de pessoas possível. Mas o Taco logo responde que era estranho ver ele finalmente agindo como um pai de respeito, e Yuta concorda com ela. Já sua esposa fala que as intenções de seu marido eram claras como o dia, e ele só estava querendo que Yuta trouxesse ainda mais garotas para dentro de casa. Mas ele responde com a voz trêmula que sua intenção é somente ajudar seu filho e sua obra maravilhosa. E assim a mãe de Yuta responde que ele certamente irá ajudar, já que é o trabalho de seu próprio filho, e que se as vendas não forem boas é melhor ele estar preparado para sofrer as consequências. E então todas as garotas na casa se viram contra ele com expressões ameaçadoras, e falando para ele nem pensar em falhar com elas, deixando o pai de Yuta completamente aflito, mas logo respondendo que dará o seu melhor. E assim tudo estava em seu devido lugar, e agora era só aguardar o dia do lançamento.